Hoje nós estamos falando aí sobre o rigor do inverno e as pessoas que moram na rua. Às vezes a gente está querendo ajudar, se solidariza, dá uma esmola aqui, outra acolá, faz algum benefício, e essas pessoas que já têm lá um certo desvio de conduta acabam permanecendo na rua, sofrendo os rigores do frio, né, Ana? E fica uma situação ruim para a cidade. Exatamente. E assim, nós temos, mais uma vez eu friso, nós temos essa parceria que foi filmada, pensando nesse morador de rua, de Pinda, né, que está na rua. Então, hoje nós temos esse local. Quando a população se deparar com uma situação como essa, imediatamente pode orientar, pode acionar o SOS. Nós estamos à disposição, né? Tanto a prefeitura com a parceria, como o SOS para receber. Hoje nós temos lá nessa nova parceria 7 moradores de rua, né, que passam o dia todo, se alimentam e vêm para dormir. Lembrando que lá, é claro, alguns optam por ficar na rua. Então a gente tem morador de rua que se alimenta no SOS, mas na hora de dormir não quer ficar. Acontece muito isso. Não quer ficar porque tem revista para evitar que eles entrem armados com canivete, faca, caco de vidro, Sim, né? Exato. E possam até praticar alguma coisa criminosa lá dentro, né? Então, há precaução de verificar. Agora, todos são tratados, tem banho, tem corte de cabelo, tem sopa de noite, um sopão de fazer inveja, Sim, sopa de entulho gostosa. E acima de tudo isso, né, a responsabilidade do serviço, né? É um serviço sério, é um serviço realmente que trabalha e trabalha também não só nessa acolhida dessas pessoas, mas também aí na questão dos encaminhamentos necessários, que é o importante. Porque o que a gente precisa é entender o histórico desse indivíduo, reinseri-lo dentro dessa sociedade e buscar o caminho para que isso seja feito, né? Então, o que a gente observa? Que vários têm família em Pinda, então isso é um fato já, né? Nós já conseguimos identificar essas situações. Então, é importante que a gente fortaleça essa questão, encaminhe para nós, encaminhe para essa parceria. Então, assim, a Prefeitura de Pinda hoje, ela não conseguiu abrir um equipamento de albergue. Por quê? Não é que nós não queremos fazer isso. Isso exige um custo financeiro altíssimo para o município, né? Porque é um equipamento que precisa funcionar 24 horas, né? Então, assim, tem custo alto com RH, manutenção do local, aluguel, aluguel não, alimentação e entre outras questões, mas nós já estamos estudando isso, né? E pretendemos, assim que for possível, pensar nessa situação, porque assim, Pinda tem 160 mil habitantes, a gente acha que é um equipamento importante, né? Morador de rua merece o nosso respeito, merece a nossa atenção, né? Mas a gente precisa fazer o trabalho de uma maneira, uma oferta de serviço de uma maneira séria, da maneira como realmente precisa ser, de acordo, respeitando a legislação. É isso que a gente precisa entender. Nós não podemos simplesmente abrir um local, colocar as pessoas lá dentro e está tudo bem. Não é assim, né? Nós precisamos ter toda uma estrutura para ofertar esse serviço. Porque é sério, são seres humanos, são vidas, são pessoas que apresentam inúmeros problemas sociais. E se de repente acontece alguma coisa num espaço destes com um usuário desse serviço, um morador de rua, uma briga, morre um ali dentro e o serviço não está tipificado, e o serviço não está regularizado de acordo com o que prevê a tipificação, isso é sério. Lidar com vidas, ofertar serviço para pessoas, para seres humanos, né? Para as pessoas é muito delicado, a gente precisa fazer a coisa muito séria, de uma maneira muito séria, muito comprometida. E já tem uma estrutura profissional, que é a estrutura do SOS. Eu tenho a impressão que foi uma grande opção que foi a escolha desse convênio, né? Sim. Agora, eu vejo que hoje tem várias pessoas que perambulam pelas ruas de Pindamonhangaba, mas mesmo assim acho que até é um quantitativo pequeno em relação a outras cidades que eu conheço. Acabo de vir do Rio de Janeiro e, por exemplo, você ir a Cinelândia às 6, 7 horas da manhã por questão até de baldeação de transporte, né? Ou então ao cair da tarde ou à noite, é uma temeridade, porque são pessoas que têm expressão agressiva e ostentam claramente lá a sua cola, a sua aguardente lá e fazem balbúrdia. Aqui a questão é um tanto mais comportada, creio eu até que por força da ação da equipe lá da Nelbe, do Zezão, lá nas ruas,
no convencimento, que as pessoas não podem ser retiradas da rua. Elas têm, pela legislação, elas têm que ser convencidas a ir para o albergue, não é isso? Exatamente. Já aconteceram momentos de abordagem que o departamento fez, inclusive, e que a pessoa, por livre e espontânea vontade, não quis ser conduzida para o serviço. Então, assim, claro, existe, nós temos aí a questão aí do Código de Direitos Humanos, que precisa ser respeitado. O indivíduo, ele tem a liberdade de ir e vir, né? Está previsto na Constituição Federal, então a gente precisa tomar um cuidado de como a gente vai fazer isso. Não é simplesmente a gente vai pegar aquela pessoa, arrastar a pessoa, obrigá-la a entrar dentro do carro para levar num serviço, né? Então, não é dessa maneira. E assim, sabe, o Cataldi, a gente observa uma coisa que me chama muita atenção. Na região metropolitana, este problema do morador de rua, da própria cidade, ele é algo assim evidente em todos os municípios, não é só no município de Pindamonhangaba. E municípios, inclusive, que existem os serviços disponíveis, né? Então, assim, você vai a Caçapava, sabemos que tem um albergue em Caçapava, você se depara com um morador de rua. Talvez uma proporção menor, mas existe existem essas pessoas na rua, né? Então, é algo assim que a gente vê presente em todos os municípios. Agora, é importante entender esta questão. Muitas vezes o morador de rua não vai porque ele tem aquela opção de estar na rua. É a opção dele. Agora, o morador de rua migrante, né, que está aqui de passagem, tem um comportamento. E o de Pinda, aquele que é alcoólatra, aquele que é dependente de drogas, tem também um encaminhamento para esses órgãos de ajuda, como Alcoólicos Anônimos, o Naralon? Sim, é feito, os técnicos desse serviço, tanto do Departamento de Assistência Social como da própria entidade, os técnicos, eles têm, como é que acontece essa intervenção? São os encaminhamentos. Então, por exemplo, a assistência social também tem aí um convênio com o Esquadrão Vida em Caçapava, né, que é uma clínica que atende a dependentes químicos. Então, nós temos ali também a nossa parceria de casos identificados. A semana passada, retrasada, nós levamos 2 para serem internados neste local. Eu acho importante nessa entrevista a gente focar aqui com a questão do morador. Você que está me assistindo agora, às vezes a gente pensa que está ajudando, dando esmola, não está ajudando. A gente vai ajudar se pegar a nossa força, a nossa ajuda, o nosso voluntariado e ir até o SOS, prestar toda a ajuda, canalizar toda essa ajuda lá no SOS, ao invés de fazer coisas que vão alimentar esse processo de mais gente perambulando. Sim, o SOS é uma entidade conhecidíssima, respeitadíssima dentro do município de Pinda, atua há mais de 20 anos, né? Então, assim, se deparou com uma situação dessa, é importante agora, a população sabe dessa parceria para o morador de Pinda, então é importante, se deparou com uma situação, dói na gente, dói. Encaminha. Exatamente, encaminha, porque dói, realmente, um frio desses, né? É verdade. E a gente olha, aquilo realmente meu Deus, é muito triste. Mas é importante a gente saber, eu me deparei com essa situação, então eu vou ligar no SOS, vou explicar, né? Ana Paula de Almeida Miranda, diretora de Assistência Social, veio hoje aqui nos falar a respeito do trabalho que está sendo feito com relação ao morador de rua em Pindamonhangaba. Ajude o SOS a ajudar essas pessoas.